Olá, internautas! Iniciamos mais um quadro Você é Top. E hoje nós convidamos uma pessoa muito top. Quando a gente ouve falar em cinema de São Paulo, não pode deixar de se lembrar desse grande Walter Vane. Meu amigo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Aí, e muito bom ter a presença de um profissional do seu calibre aqui com a gente. Muito obrigado. Eu comecei em cinema em 1967, eu tinha apenas 21 anos de idade, eu sou do interior do estado de São Paulo. Em 1968, 69, eu participei de um filme com Amácio Mazzaropi, o filme chama Paraíso das Solteironas. Nos anos 76, eu vim por acaso montar os últimos 4 filmes dele. Em 1976, Jeca contra o Capeta, Jeca e seu filho Preto, A Banda das Velhas Virgens e Jeca e a Égua Milagrosa, que já é no ano de 1980. Eu vou contar as 2 últimas piadas que ele contou nesse filme. O Mazzaropi olha assim na rua, vai passando uma senhora já de idade, ela chama em ação e por acaso o marido dela chama Senhor Pinto. Ele atravessou a rua, achou ela na praça e perguntou para ela: oi, em ação, como é que vai seu pinto? Ela respondia: seu pinto não está nada bom, faz 3 dias que ele caiu de cama, nem levanta mais. Ele deu uma receita para ela: dá pão comer para ele que é bom. Ela falou: é bom mesmo, eu comprei 30 mil reais de pão e não chegou nem a comer tudo, até ficou duro. Ele falou: fica mesmo, é muito pão, tem que comprar menos. Nos anos 80, 30 mil reais de pão era um saco de pão, ia ficar duro mesmo. No final do filme, lá vem essa senhora chamada em ação, com o marido dela de braço dado, encontra com o Mazzaropi na margem do rio e fala para ele: eu já estou para morrer. Se eu morrer primeiro do que ele, você cuida do seu pinto para mim? Ele falou: eu não sou parente dele, dá para um parente cuidar. Essa é as piadas do Mazzaropi, duplo sentido. Perfeito. Ok? Ô, Walter, mas assim, de garoto, você, quando passava na porta do cinema, os cartazes, alguma coisa te encantava? Lógico, eu vou falar. Eu fui criado em fazenda. Meu pai era administrador de fazenda e arrendatário. E a cidade grande ou não? Não, ali pro lado de Itaciba, Presidente Prudente. Região quente. Eu nasci ali em 1946, ele tinha arrendado uma fazenda dos Medeiros, onde ele plantava algodão e hortelã, e eu fui criado ali, nos anos 56. Em 49, nós deixou essa fazenda e mudamos para o Paraná, onde ele montou um bar e sorveteria, chamava Bar Carajá, e ele, depois, nos anos 55, ele foi administrar a fazenda. E eu andava a cavalo, já era garoto dos seus 14 anos, e aí eu vivi durante uns 5 anos em fazenda. Então eu andava a cavalo. Até aí eu tinha assistido algum filme no matinê, também de faroeste, nessa cidade, nos anos 55. Era garoto. Mas nos anos 61 eu mudei para Maringá e aí eu já ia mais no cinema, Assistia lá com Aldi Murphy, Rodolfo Scott, aqueles atores dos anos 60, 50, 60. E eu sonhava um dia querer, vamos dizer, ser ator, andar a cavalo e dar tiro e tal. Eu achava bonito aquilo. Certo. E aí foi onde é que eu vim para São Paulo em 63. Em 67, que eu descobri aonde fazia cinema, onde as produtoras existiam, que era na Rua do Triunfo. Mas antes você passava na frente do cinema, olhava os cartazes? Eu ia assistir filme, vários faroestes, Meu ódio será sua herança, Era uma vez no Oeste, mas eu já estava no cinema. Mas eu vinha assistindo Dólar Furado nos anos 70, e eu também já estava no cinema. Aí eu fiz... nos anos 67, Gregório 38, eu faço uma pequena participação, aí depois veio Paraíso da Solteirona, aí veio Deu a Louca no Cangaço, aí veio Sangue em Santa Maria, onde eu faço o vilão do filme. Eu era um garoto ainda jovem, mas deixei a barba crescer durante uns 6 meses e o cabelo, me deram um sombreiro mexicano e tinha que falar em brasinhol. A gente não fala nem em português, mas tinha que falar em espanhol. Sim. E aí eu falava: sabes, gringo? Eu não sei por que eu sinto pena de você. Se você não tivesse matado meu padre, eu gostaria de ter como amigo. Meu padre sempre gostou de homem valiente como você. E por isso eu não vou perdoar a gringo. Viu? Então era assim. E você no final era preso no filme? Então no final eu morro. Todos os bandidos. Leva tiro. Todos os bandidos, o mocinho
ele tem que deixar o bandido, escreveu a história que ele é maldoso, para o povo ficar com raiva, para vir um mocinho e matar o bandido, aí eles ficam todos aliviados, não é isso? É verdade. Então, eu fiz Sangue Santa Maria, fiz Gregório Volta para Matar, eu fiz Sinal Vermelho às Fêmeas com a Vera Fischer, nos anos 72, eu e Roberto Bolan e mais o Oswaldo Candeias, que faz o assalto de um carro pagador, né? E pegamos todo o malote e levamos lá para a Vera Fischer o Davi Cardoso. Isso nos anos 72, lá no Solar das Andorinhas, no Solar das Andorinhas não, como é que chama aqui? Perto de Campinas, uma represa que tem ali, Sumaré. Sumaré. E eu também anteriormente tinha feito o Sil, Uma Verdadeira História de Amor, mas eu já estava aprendendo a montar filme nos anos 70, ajudei a montar A Marca da Ferradura com Tonico Tinoco, Três Justiceiros, e fui montando, e aí eu passei a montar vários filmes para vários diretores, só para o Tony Vieira eu montei 18 longa-metragens. O total 37 diretores que você chegou a o Tony Vieira era ator, produtor e diretor. Eu montei, durante a vida do Tony Vieira, eu fui o primeiro montador e o último. Para ele, né, eu sempre montei o filme para ele. São 18 longa-metragens. Isso de filme sério. Os pornô era o Valmir, meu assistente, que montava. Então eu acabei montando fita para 37 diretores, 96 longa-metragens. Tem um jornalista no Rio de Janeiro que fez uma pesquisa e ele falou: Walter, você é o cara que mais montou filme no Hemisfério Sul. Nenhum montador montou 96 filmes, e nem para 37 diretores. Tinha pessoas, já estava há 15 anos montando filme, eu não vou citar nome, e eu, começando pelo primeiro, eu passei todos eles e passei a montar mais do que eles. Mas eu trabalhava... eles levavam 60, 90 dias para montar o filme. Eu pegava logo 3 de uma vez e trabalhava das 5 horas da manhã à meia-noite com 3 assistentes, cada um numa moviola fazendo as coisas mais fáceis e eu mais difícil. E eu montava em 30, 40 dias, o filme estava pronto. O montar significa você pegar a celulose lá toda e grudar por partes, né? Pega os takes todos. Aí você pegava o roteiro para Então, quando o filme é som direto, você não precisa nem ler o roteiro, porque você arma o filme, né? O filme, vamos dizer que tem 100 sequências, são 100 situações. E cada sequência daquela pode ter um take, ou 20, ou 40 take. Você arma o filme, porque tem craquete, e aí vem o som, vem perfurado, porque antes ele é em fita 3/4. Sim. Você sincroniza pela craquete, a pancada, o sincronismo está ali, você arma o filme, você tem o roteiro tudo ali já falando para você. Você nem precisa ler o roteiro, você tem toda a história ali. Certo. Aí é onde que você começa a cortar o filme. Então, vamos dizer, existe o levantamento da craquete, a leitura, e o diretor fala, ação! Aí o craqueteiro lá, que é a continuidade, bate a craquete, tira o som, ele já fez a leitura da sequência, das situações, e ele sai fora e o diretor fala, ação! Aí é que o ator vai falar. Aí ele chega e fala, boa tarde, você não viu passar por aqui um sujeito tocando uns animais? Não, sou. Aí o cara responde, dia hoje passou, e junto desses animais, parece que eu vi a rosinha do compadre Tonico. Não é Cristiano, que é o filho, não é filho? Aí ele tal. Então é feito o take seu e o take da resposta. Então o montador vai dando ritmo no filme. Quando o filme não é som direto, no caso do Mazzaropi, era som direto. Era o filme mais fácil para montar, porque ali tinha o diálogo, tinha o ruído sincronizado, que é os tiros, e tinha os passos, né? E algum passarinho cantando. Isso chama ruído sincronizado. Os passos já chama ruído de sala quando você vai fazer. No caso que o filme não é som direto, então o filme é montado, aí você tem que ler o roteiro, você tem que dobrar o cara quando ele abre a boca e quando ele termina, para você poder cortar, aí vai o segundo, a resposta, que é o segundo take, o terceiro, e assim por diante. E a música, Walter? Não, espera um pouquinho, tem mais coisa. Aí vai cortar o filme em pedaço, coloca um loop chamado anel, tem uma ponta numerada de 1 a 3, na dublagem, o diretor canta o número do anel, 25 primeira, que é a primeira vez que está dobrando, o técnico bate o número, o pipe, 1, 2, 3, dali para frente ninguém fala mais.
Aí só o dublador. Entendi. O diretor de dublagem vê que está sincronismo perfeito e a interpretação, aprova e manda soltar o próximo anel. O montador pega o som e coloca também o PIP, não mais pela claquete. E aí, então, você colocou o filme pelo PIP, no você montar, você já tira o PIP fora, fica só a fala, que é um sobre o outro, sobre o silêncio, que é uma fita, e sobre o PIP. Depois do PIP, 20 fotogramas, você corta ali, não pode cortar a fala que está ali a 2, 3 fotogramas, a 5 centímetros, você emenda, é uma prensa com cola, com durex, e você monta o filme. Depois de montado, você dá ritmo. Aí você fala e eu tenho um segundo para responder, no máximo pensar até 2 e responder. Se é que tem interpretação que ele está pensando. Então, o filme é feito dublado ou som direto. Entendi. A música vem, é a última coisa, o filme já está montado. Ok, né? já tem as falas. Tem a fala, aí você chama o maestro, ele assiste o filme, você conta mais ou menos alguma coisa antes de ligar a moviola, que chama a marca chama moviola. Tem várias marcas, tem italiana, tem americana, né? Mas a maior parte são italiana. Prevost, que é a melhor máquina que tem. E aí, isso há 20 anos atrás. Hoje é ilha de edição. E aí, o maestro vê o primeiro rolo do filme, que é a abertura, e vai até o final. Ele vê tudo e anota tudo. Né? A música 1 é a abertura, ela vai repetir lá na frente com outros instrumentos, mas é a mesma melodia. Entendi, né? entendi. Aqui é uma orquestra completa e ali é talvez só com violão, né? Ou com a sanfona, um instrumento individual, para não ficar cansativo, sempre aquela mesma música. É a mesma música, mas com outra instrumentação. Sim, exato. Então, ou mais lenta um pouquinho, né? Dependendo da cena. Né? Isso. Aí o montador faz essa montagem da colocação das músicas, e a partir daí o filme está pronto para mixar. Aí você leva o filme para o estúdio de som, e aí você projeta o filme e o som é à parte, em outras pistas. Solta, vamos dizer, tem 6, 7 pistas, um rolo de filme. Cada 10 minutos você monta. E o filme tem 10 partes daquelas, 70 minutos ou mais. Né? Bom, final das contas, depois do filme mixado, é que passa por uma fita 35mm, dessa fita passa para outra 35 virgem, e chama som óptico. E esse óptico leva para o laboratório de som, né, aonde vai revelar aquele produto. É gravado através de luz. A mixagem é magnética. O som é através de magnético. E a transferência de magnético para perfurado 35 é gravação em óptico, é a gravação através de luz. E no material virgem, ela fica ali a gravação. Manda revelar, fica todo sanfonadinho do lado esquerdo do filme. Junta o negativo montado. E o som, coloca na máquina tudo paralelo, tudo certinho, e vai sair a cópia já com som. Então é feito separado. O negativo é uma pista e o som óptico é outra pista. Okay. E aí você tira quantas cópias? Você acha que vai botar em 50 cinema, tira 50 cópias. Ô Walter, tem alguma recomendação para você, por exemplo, esse filme tem que dar 1h30, esse filme tem que dar 1h20, para você saber se vai cortar ou não? Tá. O Mazzaropi rodava 80 latas de filme, de 1000 pés, que são 305 metros. Ele gostava do filme dele de 100 minutos. Então você já montava apertadinho, tudo certo, e acabava dando 1h50. Aí você tinha que começar a cortar, não dar ritmo mais no filme, você tinha que cortar a sequência inteira. Entendi. Ou talvez a metade da sequência. Eram os caras andando a cavalo, vamos dizer que é um bang-bang, né? No meio do pasto, na estrada de terra batida, e de repente chegava na cidade. De repente você tirava 4, 5 take, que dava ali 3, 4 minutos andando pela montanha para chegar na cidade. Você já botava eles na cidade. Aí lá na frente você cortava mais alguma coisa, mas era cenas de caminhada, né? O texto mesmo de áudio você deixava para entender a história melhor. Então você dava mais ritmo no filme, jogando fora 10, 12 minutos para ficar com 100 minutos. E o pessoal da Rua do Triunfo já era filme assim de 80, 90 minutos. Não tinha que dizer, olha, eu quero 90. Você monta o filme, é um diamante bruto, você vai lapidar o diamante. E não pode ficar mal lapidado. Você tem que dar coerência à história. Né? Você fala e eu respondo. Se é briga, eu te dou um soco, você rebate. Então, existe um movimento cinematográfico ali.
Tem que ter a ação. Walter, quando, por exemplo, o que filma em relação ao produto final, às vezes é quase outro filme. Então, o cinema é assim, você põe a câmera aqui e manda 10 caras vir a cavalo, eles estão a 100 metros da câmera, e é para vir no galope. Então, primeiro eles mandam galopar para depois ligar a câmera, porque senão vai pegar esse parado. Está gastando matéria-prima, que negativo, é caro. Hoje, esse processo de filmagem, de memória, isso é barato. Então, você mandava os caras galopar, você via que eles iam a 150 metros, quando estava todo mundo no galope certinho, câmera, ação. E aí, estava gravando. Certo. Quando todo mundo desceu e amarrou seu cavalo e a câmera em panorâmica e eles entraram na cantina, aí você corta e o montador que vai pegar. Geralmente o diretor falava para eles, vocês vêm a galope e eu ligo a câmera, nem vou falar mais nada. E aí, então, é som direto, está gravando tudo. As patas do cavalo, né, tudo ali está acontecendo. Sim, exato. Então, o filme, ele é feito, rodava 80 latas, onde eu usava o quê? 30% dessas 80 latas. Eu só usava 10 latas de 10 minutos, que 10 latas de 10 minutos são 100 minutos, 1h40. Né? Depois jogava fora aquele... Aí, aquilo lá chama sobra. Existe a sobra de trabalho... A sobra era o positivo já, né? É o positivo, que a gente chama de copião. É uma cópia para o montador fazer a montagem. O negativo fica no laboratório. Quando o montador monta, ele monta por ação. E o laboratório monta por numeração, porque cada tomada daquela tem uma numeração. Tem várias numerações. Ela parte, vamos dizer assim, 942. Aonde passou a imprimir, e terminou em 1100. E eu, de 942, fui pegar mais ou menos 960. 1040 eu já cortei. Então, o laboratório, no meu trabalho, tem numeração, chama numeração de borda. E o laboratório tem o negativo, que tem a mesma numeração. Então, lá eles montam pela numeração e eu monto por movimento. Eu não vou ficar olhando se ali é 1952 ou 43. E também não dá para você ficar olhando o fotograma, né? Não, você vai montar o filme pela ação. E eles montam pela numeração de borda. Eles fazem levantamento no meu, aonde eu peguei, e naquela lata de 10 minutos, se tiver 70 tomadas, 70 vezes que rodou, eles vão procurar 70 e trazer ali. Lata 1 montado e lata 1 negativo. Sim. E aí eles vão montar, põe em paralelo o copião de trabalho, né, do montador, e a lata ali para eles montar o take 1, o take 2 e o take 100. E aí a outra pessoa está montando o rolo 2, o rolo 3, tem 7 pessoas, ou 10, ou 2, para montar tudo aquilo. Legal. Ô, Walter, já teve ocasião que, por exemplo, fiz a filmagem e tudo, e na revelação viu que, sei lá, ficou escuro demais, teve que fazer de novo lá? Então, filmar de novo? Não acontece, não. Porque o iluminador do filme é o cara que faz a iluminação, ele manda colocar os refletores de 500 watts, de 1000 watts, de 500, de 5000, ilumina todo aquele salão. E ele tem um aparelho que chama fotômetro. Ele vai na cara do ator e põe para ver a intensidade de luz. E aí o que tiver marcado de intensidade de luz, ele fala com o assistente de câmera. Digo, o diafragma é entre 11 e 16. Ele vai lá e põe entre 11 e 16. E esse assistente, ele faz foco, porque está em plano geral a tomada e, de repente, a zoom vai e fecha no ator principal, sentado naquela mesa. E o foco tem que ir junto. O foco estava infinito e agora vai a 1 metro. Ele está na tela, isso aqui. Entendi. E aí, então, o foco tem que ir também. Tem vezes que vai estar fora de foco. Aí, isso, se o cameraman não percebeu que está meio fru, acaba passando. Depois repete outro dia ou não. Fica meio fru. Ô, Walter, o que você achou, assim, quais diretores ou atores, sei lá, você gostou mais de trabalhar? Olha, como eu montei... Tinha uns que eram meio geniosos, né? Como eu montei 18 fitas para o Tony Vieira, então a gente já passou... Ele conhece o meu trabalho, por isso que ele me contratou a segunda vez, a terceira e a quarta, porque ele gostou da primeira. Sem dúvida, é verdade. E aí, então, o time que está ganhando não se mexe. Então, todo ano, ô Valtinho,
vou começar a filmar, se prepara aí e tal. Tinha vezes que eu ia para o campo de filmagem, fazer a cenografia do filme para ele, de bang bang, o cenário, fazia um papel, depois eu montava a fita. E tinha vezes que eu não podia ir, porque eu estava com 3 filmes, e já chegou a hora dele viajar para fazer o filme, que era feito aqui no Vale do Paraíba, em Jacareí, né, numa fazenda ali, que era o sócio dele. Então, eu montei fita para o Tony Vieira, né, ele tinha uma boa bilheteria, era filme assim para mais povão, né? Aí eu montei fita para o Jean Garret, que eu montei 5 filmes para ele, que o produtor era Davi Cardoso, e depois o Augusto Cervantes. E o filme chama-se A Ilha do Desejo, Paraíso do Sexo. A outro filme é Amadas e Violentadas, Desejo Proibido, Excitação, Mulher, Mulher. Então, eu montei 5 para o Jean Garret. Existe um dos melhores diretores, existe um dos piores. Vou falar dos melhores. Tá? Então, eu montei fita para o Fausto Mansur, é um bom diretor. Certo. Então, eu montei fita para o Fausto Mansur, o filme chama-se O Mulherengo, que ele também dirigiu O Sinal Vermelho, onde eu era ator. Esse Mulherengo é mais comédia ou não? O Mulherengo é uma comédia musical, né? É uma bandinha que anda no ônibus e um dos caras é mulherengo, todo lugar vai pegando todo mundo, né? E também um deles era ladrão de carro, aí roubava carro, vendia e ia tocando, porque a bandinha mesmo ganhava pouco. Então tinha que roubar os carros também para vender. Um carro vale, vamos dizer, 20, vende por 5 e vai arrumando dinheiro. Essa é a história. E aonde o Fausto Mansur, na minha concepção, é um bom diretor, né? Não é porque eu montei uma fita para ele, na verdade eu montei 2. O Kickbox e o Mulherengo nos anos 76. O Cara Rechimbach eu também montei 2, que eu considero muito bom. Sim. Né? O Reinaldo Paz de Barro eu montei uma, que o filme chama Noite dos Imorais, né? O produtor é o Ciro, ele faleceu há pouco tempo, estava morando em Minas, dono de um jornal, lá junto com o Itagiba Carneiro, quer dizer, cada um tem a sua atividade. Sim. O Itagiba tem um jornal e o Ciro tinha outro. Então ele faleceu há pouco tempo. O Jean, Fauzi, né, Cláudio Cunha. O Cláudio Cunha eu montei 2 fitas, o Clube das Infiéis, que é a primeira dele, e depois Sábado Alucinante. Né? E o Tony Vieira eu montei 18, mas montei fita 10 para uma, 9 para outra. Depois? O Tony, na filmografia dele, fez mais de 18. Então, o Tony, o Eduardo Freud, era produtor e diretor de 2 filmes, que é Um Pistoleiro Chamado Caviuna e 4 Pistoleiros em Fúria. Aí o Tony dirigiu o primeiro filme, que é O Gringo, o Último Matador, né? E aí ele foi fazendo, fez 18. Mas o cinema veio fracassando e para você sobreviver, todo mundo queria pornografia, porque é o que estava dando dinheiro, filme de sexo. E aí ele andou fazendo mais que uns 10 ou 12, mas aí o meu assistente, o Valmir, que montava. Né? E eu também era apaixonado pelo cinema, mas um belo dia eu larguei do cinema, cansei, já em 72 já estava cansado, mudei para o interior, perto dos meus pais, e lá na frente, isso em 72, mas me acharam trouxeram de volta, nos anos 70, 72, nos anos 80 eu larguei outra vez, mas eu vim ver os amigos na boca, me falaram, não, você não vai embora, você vai montar 2 filmes para mim, o Tony Vieira e o Clery Cunha, que é o filme, como é que chama lá, o Rei da Boca, com Roberto Bonfim, e um do Tony Vieira. Então eu montei os 2 filmes. Nos anos 85, larguei outra vez, fui administrar uma fazenda no Mato Grosso do meu sobrinho, mas tornei voltar porque me ligaram, não, porque você vai fazer aquele filme, aquela história que você me contou, aí eu vim e fiz. E aí eu comecei a montar novamente, em 94 o cinema acabou, aí eu fui para o interior, comprei 8 alqueires de ideia, plantei tudo em uva, e aí que eu vim descobrir que mercadoria perecível não é bom. Aí depois de 10 anos eu consegui sair da roça e voltei para São Paulo nos anos 2004. E hoje é 2019, estou aqui dando essa entrevista para você. Muito legal, viu? Muito legal. Na sua opinião, o brasileiro não tem muito negócio de preservação, né, de memória, né? Muita coisa dos filmes se perdeu. Sei lá, cartazes, ou lobby cards, ou até a celulose em si se perdeu.
Então, naquele tempo que eu comecei... Ou os curtas-metragens? Naquele tempo que eu comecei, nem VHS tinha, era só cinema. Aí, lá na frente, nos anos 80, entra o VHS. Aí você compra o VHS e tem uma distribuidora, você tem vendedor para tirar pedido e levar para as locadoras. Só que você paga tão pouco que não compensa eu te vender. Eu gastei milhões para fazer aquele filme e hoje você quer me dar 10 mil reais pelos direitos de VHS e com raiva eu acabo não te vendendo. Então, meu filme não está em VHS porque você pagava pouco. Entendi. Certo? E ele também não guardou um cartaz e nenhuma coleção de fotos que ele fez porque... É a lei da sobrevivência, você acaba de fazer um, já está pensando no segundo e acaba não guardando aquela memória para o futuro, ou para os seus netos, ou para o seu filho, né? Eu tenho alguns cartazes em casa e depois com o Facebook eu vejo lá, eles postaram um cartaz e por acaso, eu nem montei o filme, mas eu compartilho, tiro uma cópia, para mim, se alguém quiser no futuro, eu tenho. Então, eu tenho alguns filmes que eu montei e alguns de outras pessoas que que eu não montei, mas eu compartilhei. Bacana. Então, eu tenho lá em casa de compartilhar fotos e cartaz, uma pasta escrita assim, Amigo do Cinema. Eu tenho lá 5.000 fotos e cartaz. Nossa, que bacana. Então, eu jogo um pouco, os amigos jogam um pouco, todo joga, e de repente, depois de 5 anos, você tem 5.000 fotos. E algumas delas você pegou nas distribuidoras de cinema? Não, eu na época eu já pegava alguma coisa, mas pouca coisa, aquilo que ia aparecer meu nome eu pegava. Certo. Não aparecia, eu sei que eu montei. Bom, e lá na frente existe um órgão do governo que chama Concine, você vai lá, registra o filme e os atores principais e a equipe principal, você é obrigado a botar na ficha. Então, amanhã depois alguém faz um livro, ele vai lá e pesquisa e acha. Como tem a Cinemateca, né? Na Cinemateca você tem, e a Concine passou isso para a Ancine, né? E você vai checando aí e vai... Tem filme que eu não usei meu nome, porque eu achei que o filme era muito ruim, eu botei... Pseudônimo? Eu botei um outro nome, né? Botei lá, montagem de James Duarte. Quando eu acho que o filme é mais ou menos, eu ponho Walter Vanney. Né? E assim vai indo. Entendi. Como é que fala? Dá até vergonha de alguma coisa que você monta, já montou muitos filmes ruins, mas esse é muito ruim. E aí você acaba colocando o nome, isso no começo da sua carreira. Depois, se você falar que vai mudar, não, pô, mas eu contratei o Walter Vanney para montar o filme, agora você quer mudar de nome, meu? Qual é o problema aí? Aí, para não dar esses buchichos, mas no começo eu andei fazendo isso. Tá. Né? Walter, muito legal o nosso bate-papo. Eu que agradeço. E eu quero gravar uma outra entrevista para você para falar sobre os roteiros. Tá bom. Tá bom? Tá. Né? Muitíssimo obrigado. Eu aqui agradeço, foi um prazer imenso. Obrigado pelo convite. Ok. Internautas, então com os agradecimentos ao grande Walter Vanney, né? O cinema paulista é muito grato a esse grande profissional. Nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.